Salve, rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, primeiro dia útil de 2023, esse dia 2 de janeiro. Um abraço pra todo mundo aí, tá na correria. Vamos pra cima, vamos trocar uma ideia aqui, tem alguns assuntos, algumas notícias muito importantes. Não é o único vídeo do dia, tá? A gente ainda vai fazer algumas atualizações, né, no fim do dia, desse dia 2 de janeiro. Beleza? Vamos falar aqui resumidamente sobre as notícias que surgiram ao longo desse dia de hoje. Vamos falar aqui sobre grama sintética, vamos falar aqui sobre Joel Carli, vamos falar aqui sobre Gatito Fernandes e vamos falar aqui também sobre o Davidson atacante, que estaria negociando com o Botafogo, estaria conversando com o Botafogo para jogar no clube nesse ano, e o Botafogo tem uma resposta relacionada a isso, tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Começa aqui o nosso primeiro vídeo desse dia 2 de janeiro, tá legal? Referente a patrocínio, a gente vai falar um pouco mais amanhã, beleza? Sobre essa situação toda da Parimatch, né, cara, que foi trazida em primeira mão aí pelo J. Cavalcante lá no Twitter. Tem a questão dos valores, né, cara, os valores aí que são os maiores da história do Botafogo em termos de patrocínio master. Eu acho que todo mundo tem que comemorar essa notícia, cara, que ela é muito legal, ela é muito importante. Vamos pra cima. E agora a gente já começa a falar aqui das notícias do dia do Botafogo. Rapaziada, deixa eu falar aqui sobre o Davidson, né, que é um atacante, que é um ponta, na verdade, um segundo atacante, vamos colocar assim, que tá atuando no futebol chinês. Ele tem números muito interessantes, tá? Acho que são 33 partidas, o cara tem 18 gols, 13 assistências, então são números muito importantes, assim, o cara tem mais participações a gol do que jogo, né, jogando no campeonato chinês. Mas é o campeonato chinês, beleza, tem vários jogadores hoje que saem do futebol chinês, voltam pro Brasil, jogam no futebol brasileiro e arrebentam por aqui. O Davidson é um jogador que o principal clube que ele atuou no início da sua carreira aqui no Brasil foi o Fortaleza. É uma carreira muito parecida, inclusive, com a do Tiquinho, né, cara? Até mais relevante no Brasil do que o Tiquinho, porque o Tiquinho ele jogou em alguns clubes locais, né, de Alagoas, né? Ele jogou por lá e, cara, foi pro futebol europeu muito cedo, né? Fazia a sua carreira em Portugal, aí jogou muita bola no Porto, jogou na Grécia, jogou na China. É um caso muito parecido com o do Davidson, que é o seguinte, né? A gente tem o Davidson se destacando um pouquinho no futebol local, né? No Nordeste, jogou no Fortaleza. Aí ele teve o Davidson, que é carioca, tá? Ele não é do Nordeste, mas teve as suas primeiras experiências no futebol do Nordeste. Aí ele foi jogar no futebol português, consolidou sua carreira no futebol de Portugal e recentemente está no futebol chinês. Embora o Botafogo tenha sido noticiado por um jornalista gaúcho, né, cara? Eu vou até colocar aqui os créditos nos comentários que eu esqueci agora o perfil dele. E aí eu vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Embora role essa notícia, primeiro de tudo, né, que é muito importante se destacar, o Davidson ele atua em qual ponta? E majoritariamente no mapa de calor dele, ele cai mais pro lado esquerdo. E do lado esquerdo, cara, a gente tem Vitor Sá, a gente tem Luiz Henrique, a gente tem Jefinho. A nossa carência é do lado direito, né? Então isso me deixou um pouquinho mais murcho em relação a essa possibilidade. E o Botafogo, né, cara, ele anuncia, ele fala, né, ele responde à imprensa dizendo que não há, nesse momento, nenhum encaminhamento de negócio, nenhuma negociação, nenhuma conversa entre o Botafogo e representante deste atleta, beleza? O Botafogo segue na busca por um ponta pelo lado direito, que é muito, muito, muito importante, tá bom? O segundo assunto que eu quero tratar aqui com vocês, rapaziada, é sobre grama sintética. Foi noticiado no canal do TF agora há pouco, tá legal? Que o Botafogo tá estudando duas empresas, tá conversando com duas empresas, né, para grama sintética, para futebol profissional, né, de primeiro nível, de primeira linha, para colocar no estádio Newton Santos, tá legal? Essa é a conversa que o Botafogo tá tendo com essas duas empresas. Uma delas, inclusive, é a responsável pela aparelhagem, né, pela instalação, pela colocação da grama sintética, do gramado sintético no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, tá legal? O primeiro, né, o clube que primeiro entrou nessa moda da grama sintética por conta do clima, de você conseguir manter ali um gramado normal, de grama comum, grama natural, foi o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Ele colocou
ali a grama sintética. Aí depois alguns clubes adotaram o gramado híbrido, como é o caso do Maracanã, como foi o caso, inclusive, da Arena de Itaquera, né, cara, que é um ótimo gramado, por sinal. O Allianz Parque, o Palmeiras, tentou colocar esse gramado híbrido, não ficou muito legal, e aí decidiu adotar a grama sintética, tá legal? Que é uma grama sintética menos bruta, digamos assim, que a grama sintética do Atlético Paranaense, que é sintético mesmo, né? Pelo que eu já conversei com atletas, né, com amigos meus que jogam futebol, que já jogaram tanto na Arena da Baixada quanto no Allianz Parque, nesses dois cenários atuais, falam, Brown, a grama sintética do Atlético Paranaense parece que você está jogando num campo sintético que você joga futebol de grama sintética, onde você tem várias arenas aí de futebol de 7 espalhadas aí para eventos, para futebol, enfim, né, que você deve jogar a sua pelada aí convencional toda semana, né? Eu jogo, você deve jogar também. E no Allianz Parque você tem uma grama artificial que ela é mais parecida, ela até se parece com a grama natural. E o Botafogo parece estar conversando com essa empresa e mais uma, tá legal? Foi difícil convencer o Luiz Castro, é uma informação, inclusive foi o Jota que soltou isso no Twitter primeiramente, né, que foi muito difícil convencer o Luiz Castro primeiramente a aceitar a grama sintética, ele não queria isso, tá? Mas depois foram conversando, apresentaram que era o melhor cenário para ele. Eu continuo com o meu argumento. Para colocar grama sintética no Newton Santos, eu acho ótimo, válido, beleza. Mas tem que ter grama sintética no nosso CT também, para que os jogadores não desacostumem. É o que eu penso. Pelo menos um campo dos 3 que temos no Lonier tem que ter grama sintética. É o que eu acho, para que a gente não se desacostume, né? Não castigue ali a musculatura, enfim, os ligamentos, os ossos, né? E as pernas dos nossos jogadores, tá? É o que eu penso. Vamos lá, rapaziada. Agora a gente fala aqui um pouco sobre Gatito e Joel Carli, tá legal? Eu já tava planejando falar um pouco sobre esses dois jogadores, porque eles não têm contrato vigente com o Botafogo até o momento, tá? O Gatito e o Carli encerraram seus vínculos com o Botafogo no dia 31 de dezembro de 2022. Ou seja, até o momento eles não são jogadores do Botafogo, tá? Joel Carli já saiu a notícia, agora daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. O Gatito é algo que requer um pouco mais de paciência e dá pra ter mais paciência, porque infelizmente ele tá machucado, ele tá com essa luxação no seu ombro. E aí com isso, cara, ele vai continuar tratando, né? Não tem como, é proibido por lei, um clube, uma empresa, demitir um cara que tá machucado, né? Um cara que tá lesionado. O Gatito vai continuar tratando no DM do Botafogo, fazendo a fisioterapia, fazendo o trabalho de recuperação do seu ombro. Enquanto isso, o Botafogo vai negociar os termos para renovar por mais 1 ou 2 anos que seja com o Gatito Fernandes, os termos salariais, enfim. O Botafogo tem mais um tempinho aí para poder resolver essa situação, enquanto o Gatito resolve o seu ombro. O Joel Carli, o Botafogo já estava encaminhando uma renovação, mas agora a gente tem uma atualização e eu vou querer falar um pouco mais sobre essa atualização à noite, tá? Feita pelo GE. Globo, pelo Sérgio Santana, meu amigo, inclusive um abraço para ele, que ele estava no lance. Hoje ele é repórter e setorista do Botafogo no Globo Esporte, muito bacana. E ele trouxe essa informação muito importante de que o contrato de renovação do Joel Carli, ele não seria por mais uma temporada, ele seria por mais 6 meses. O Joel Carli ficaria mais 6 meses no Botafogo, ficaria até junho, julho, disputando talvez alguns jogos do Campeonato Carioca, jogando ali os primeiros desafios, né, entrando em campo aí talvez nos primeiros desafios de Copa do Brasil, como ele entrou inclusive contra o Ceilândia recentemente, e também, acredito eu, fazer a sua despedida no início do Campeonato Brasileiro, algo muito parecido com o que foi feito com o D'Alessandro lá no Internacional. No início do Campeonato Brasileiro de 2022, o D'Alessandro jogou uma partida no Beira-Rio, inclusive fez gol e se despediu da sua carreira, do clube. Enfim, vai ser o que vai acontecer com o Joel Carli. Ali entre junho, julho, início, meio do Campeonato Brasileiro, deve rolar uma partida de despedida. O Joel Carli obviamente vai ser uma partida do Newton Santos, super festiva. E depois, o Joel Carli já inicia um contrato de vínculo empregatício com o Botafogo, para que ele vire diretor do Botafogo, né, tenha um cargo de diretor, coordenador, inicialmente nas categorias de base do Botafogo. Isso é muito legal, cara. Vai ser um cara que ele vai permanecer no dia a dia do clube, né, e que, obviamente, vai se despedir do Botafogo com ampla dignidade e continuar sua trajetória dentro do Botafogo, porque é um cara que tem o DNA do Botafogo e respira o Botafogo, nasceu para jogar no Botafogo. É isso, rapaziada.
Um beijo pra todos e fui.